Bom dia, moçada, tudo bem? Então, hoje nós vamos trabalhar organização política e nós vamos trabalhar alguns conceitos. E aí, prontos para anotar as dúvidas? Pega o seu caderno e vamos lá aos estudos. Não esqueça, não estamos de férias, então pegue lá e vamos trabalhar cada conceito dessa organização política. Estamos continuando aí o conteúdo do livro de vocês, parte 3. Então vai lá e pegue a partir do seu segundo capítulo. Entendido? Esses conceitos, pessoal, a gente trabalha na geografia como possivelmente umas tentativas de conceito-chave. Como assim conceito-chave? É o importante para você ter noção. A gente vai falar de território, vai falar de país, vai falar de organização política, vai falar de organismos internacionais. E aí, sabe o que é? Então, justamente a importância de fazer a introdução para vocês o que é cada um desses conceitos. Você se lembra aí algum deles? Fala alguns aí para mim. Vai pensando. Se você pensou país, pensou estado, pensou nação e principalmente um que eu já citei, território, ok. Né? Esses são os conceitos chaves para a gente trabalhar essa geopolítica. Ou não só a geopolítica, a questão da geografia política também. Só que aí nos próximos capítulos nós vamos trabalhar a geopolítica. Entendido? Então, pessoal, vamos começar aí pelo conceito de país. Você sabe o que é um país? Se você não conseguiu se lembrar, ou se lembrou, parabéns. Mas vamos lá. Pode ser definido como um território politicamente delimitado. Atenção! Então, alguma forma ali, ou conquista, ou compra, ou até mesmo ali um aspecto natural. E esse aspecto natural vai delimitar as chamadas fronteiras políticas. Então, nós temos, por exemplo, a fronteira, geralmente de país para país, não é assim? Limite de uma cidade para outra. E nós temos aí também a questão da divisa, que é um estado para outro. Porém, quando a gente fala fronteira política, qualquer um desses que eu citei pode se englobar nessa fronteira. Depende do assunto que a gente está tratando. Entendido? Unidade político-administrativa. Então, onde tem um regimento responsável, um órgão do governo. Muita atenção, muito cuidado nesse sentido. Então, precisa ter aquela sede, aquele centro, né, político, onde vai ser distribuído ali boa parte das decisões. Então, nós temos essa significação. E habitado por uma comunidade, que tem uma história própria com aquele local. Entendido? Quem não tem vai criar, vai chegar, né? Aquela questão do imigrante, então vai se estabelecer ali. Mas tem que ter aquela identidade, a comunidade daquele local. E aí, pessoal, coloquei para vocês uma imagem que são os países, né? Só mostrando aí geralmente a questão da fronteira, mas para vocês verem a questão dos países. Entendido? E aqui as fronteiras políticas podem ser, né, por isso que eu grifei ali, podem ser físicas, né, ou até mesmo artificial. Artificial geralmente quando é comprado o território, Estados Unidos tem esse exemplo, né, e físico é a questão de um rio, de uma serra, de um morro, né, tendo esse aspecto. Entendido? E aí depois do país nós vamos falar do estado. Estado esse que é o quê? Uma sociedade, né? A forma como a sociedade se organiza politicamente. Então, a partir do momento que dentro do país nós temos aquela representação político-administrativa, nós temos aquela sede, nós temos aquele Estado. Esse Estado aí é regimento aí do poder. Poder que a gente fala a criação justamente desses aspectos de instituições, entendido? E aí estabelecendo regras que regulam a convivência, leis, né? Então, medida provisória, igual a gente vê no governo federal acontecer. Então, essas medidas, essas leis, essas regras são impostas justamente dentro de um Estado, logicamente dentro de um país, entendido? E aqui nós colocamos a imagem dos Estados Unidos, do Brasil, para vocês verem a constituição de Estado. Estado individual, né, representação de Estado individual, porém não podemos esquecer que o Estado maior é a sede política, é a capital daquele país, entendido? E aí eu coloquei algumas instituições administrativas.
Será que você consegue lembrar aí algumas? Essas instituições, pessoal, é o que vai reger ali o país. Vai criar, elaborar, executar as leis. Conseguiu lembrar? Então, nós temos aí os poderes: legislativo, executivo e judiciário. E não podemos esquecer das forças armadas. Quais são? Aeronáutica, marinha e exército. Então não podemos esquecer. Geralmente países democráticos, repúblicas democráticas, têm esse regimento de instituições. Ditaduras ou até mesmo monarquias, às vezes não têm esse regimento dos poderes, forças armadas, dessa forma que nós temos aqui. Então, muito cuidado com a forma de governo daquele país. Isso aqui não é um aspecto geral, tem sim suas exceções. Então, muita atenção, muito cuidado com isso. Tranquilo? E aí nós temos a questão do Estado soberano. O que é o Estado soberano? É aquele que exerce poder sobre o próprio território. Os Estados Unidos, por isso que eu coloquei, cada Estado tem a sua soberania. Como assim, professor? Tem a lei que rege o país, né? No caso as leis, a Constituição estadunidense, porém, o Estado ele pode se adequar de acordo com a sua necessidade. Ele não pode mudar a lei que está na Constituição, mas ele pode se adequar àquela lei. Né? Então, uma pena de morte, uma pena mais branda, ou uma pena mais rigorosa a determinados crimes, né? Isso aí ele pode fazer. Né? Ele tem autonomia, ele tem um Estado soberano ali para ele fazer aquilo ali. Então, nos Estados Unidos tem isso. Diferente do Brasil. Diferente do Brasil, que o que rege é a Constituição, o que bate é a Constituição e ela ali que a gente tem que seguir. Entendido? Nação. Nação já é questão do seu povo, né? Questão aí da sua população. Pode ser definido como um coletivo humano, com características comuns. Exemplo aí, no caso, línguas e religião. E os membros dessa coletividade são ligados por laços históricos, étnicos e culturais. Vai chegar alguém de fora? Vai chegar um imigrante? Ok, ele vai se instalar. Mas ele vai se instalar de acordo com a cultura daquela região ou daquele país. Então, a nação, a partir do momento que ele conseguir, né, se adentrar a essa cultura, esses costumes, aí ele passa a ser parte até mesmo da nação daquele país. Até então, se ele não conseguir se enquadrar muito bem, aí ele ainda não se encaixou nesse conceito, não entra nessa representação, ok? E nós temos aí a questão do Estado-nação. Uma nação pode constituir um Estado soberano quando ocupa o território e se organiza politicamente. Ou seja, alguns processos de independência que nós temos aí pelo mundo, alguns movimentos separatistas, se enquadram nesse processo de Estado-nação. Porque a população daquela região não se enquadra, ou eles se consideram diferentes do restante daquele país. Isso faz com que eles criem esse aspecto de Estado-nação. E aí acaba que o governo passa a ter também, dependendo da situação do país, uma soberania, um poder. E aí acaba sendo um país dentro do outro. Porém, por questões políticas, acaba não se desmembrando. Né? Movimentos separatistas que a gente vai ver nas próximas aulas aí. Ok? E agora a questão do território. Território é relação de poder, pessoal. Poder. Então nós temos o Estado soberano que eu acabei de falar para vocês, porém todo país tem a sua soberania. Isso não pode ser atingido. Outro país não pode vir fazer algo que aquele país não autorize. Né? Então, tendo aí esse poder. Então, é a relação aí que nós temos a esse poderio. E aí é uma área, né, delimitada física com determinação e extensão de terra. Trata-se de um termo relacionado com posse da terra. E aí, por isso, eu falei a questão do poder. Alguma dúvida até aqui? Se tiver, pega o caderno, faz a anotação, redes sociais e vai lá tirar sua dúvida, ok? Podemos bater um papo aí e você tirar ou sanar qualquer dúvida que você tenha sobre qualquer um desses pontos citados até aqui e os posteriores, ok? E aí, pessoal, falando desses movimentos separatistas, e por que eu vou entrar nesse tema? Porque são assuntos aí para as próximas 2, 3 aulas que nós vamos falar em alguns pontos de conflitos e desses movimentos. Por isso eu já expliquei e já vou colocar para vocês. Esses movimentos, pessoal, eles não surgiram por acaso. Temos uma fala aí que é representado da autodeterminação dos povos. E o que esse documento, na verdade, fala?
Ele diz que refere-se ao direito que o povo tem de decidir livremente sua situação política. Ou seja, cada estado tem o seu direito, sua nação, seu povo tem direito de decidir o que quer. Então isso é um documento registrado aí e vou dizer daqui a pouco onde que ele foi registrado e falado. O princípio da autodeterminação permite o direito de autogoverno, então a própria população governar ali o seu território e também possibilita aos estados defenderem a sua condição de independência ou de independente. E aí, pessoal, esse termo foi empregado nessa autodeterminação, foi muito falado no período que nós temos da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa. Então não é uma falazinha qualquer que surgiu aleatória do nada. Foi justamente em momentos de transição, na independência dos Estados Unidos, que criaram essa autodeterminação. Por quê? Queria a independência da colônia inglesa. E por conta dessa tentativa, criaram então essa autodeterminação. Ok? E aí, os movimentos separatistas. O que são esses movimentos? Regem pela independência de seus territórios. Os movimentos questionam discrepâncias na economia. Caso mais recente aí, a questão da Catalunha, lá na Espanha. Então, eles alegam que a arrecadação do PIB deles é bem superior ao que eles recebem de volta do governo. Então, isso aí faz com que haja um atrito, no país por conta dessa repartição, dessa divisão aí. Mas aí nós vamos ter uma aula que vai falar mais sobre isso, tá? Só dando um exemplo para vocês, ok? E aí, pessoal, nós temos a ONU, que está no meio desse imbróglio todo. Questão de território, país, soberania, tá? A questão desses movimentos separatistas, conflitos, guerras civis, e a ONU tenta impermear tudo isso daí. A Organização das Nações Unidas, o símbolozinho muito utilizado nas provas, viu? Principalmente quando o assunto vai falar de projeção cartográfica, e aí já a questão da geografia física, mas já adiantando para vocês aí. E a questão desses termos. É uma organização que o ponto principal dela é a paz. Então é um órgão pacificador, pelo menos essa tentativa. Formada aí, nenhum país membro é obrigado a manter ali. Porém, como são assuntos tratados do mundo inteiro, então é sempre bom ter um representante, o primeiro-ministro, o presidente, ou secretário, ministro de Relações Internacionais, presente nas cúpulas ali, para ver o que está sendo decidido. Entendido? Movimento aí de paz e desenvolvimento mundial. Então são assuntos aí discutidos pelo desenvolvimento. Professor, por que a ONU não interfere, por exemplo, na situação lá de Israel e Palestina? Porque, como eu disse para vocês, Israel é um Estado soberano, um país. E essa soberania do país, a ONU não pode ir lá e simplesmente intervir. Pode levar o assunto, os países discutirem, porém, se o país não quiser acatar, eles não podem simplesmente ir lá e invadir, ok? A não ser que seja uma coisa estrondosa, que aí vai afetar boa parte do mundo. E aí, pessoal, criada é um dia simbólico, 24 de outubro. O que a gente aqui em Goiânia comemora dia 24 de outubro? Aniversário da nossa cidade. Só que de 1945, esse 24 de outubro, então, a criação da ONU. O que aconteceu aí? O que estava acontecendo, na verdade? Final da Segunda Guerra Mundial, ok? Então, é o período marcante aí da ONU. E aí, pessoal, a ONU tem algumas divisões. Entre elas, nós temos a Assembleia Geral. Assembleia essa que é composta por 193 países. Aqueles que estão em conflitos, que ainda não são reconhecidos pelos seus países, ou que tem alguma divergência política que não faz ele ainda se assumir, faz com que aí participem, então, 193 países da ONU. Esses demais não participam. E aí o que é discutido? Geralmente problemas de meio ambiente, crescimento industrial, crescimento até populacional, mecanismos, sanções voltados aos direitos humanos. Isso aí é geralmente discutido na cúpula da ONU. E todos os países podem ali opinar, falar. Se o assunto for de um continente mais específico, aquele continente ele tem uma voz mais ativa para falar sobre o assunto, mas os outros também podem ter o direito de opinar, desde que não destoa muito ali a realidade do assunto, ok?
E nós temos também a questão do Conselho de Segurança da ONU. Tudo que é decidido pela ONU, tudo em relação à segurança mundial, alguns países vão aparecer, né? Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Rússia e China. Esses países, pessoal, todos os demais vão participar das cúpulas, das reuniões, das decisões. Porém, esses 5 aqui, eles têm o chamado poder de veto, né? Ou seja, se eles não forem de acordo com a decisão, eles podem vetar aquilo ali e voltar para a discussão, né? Então, tem essa representação. Então, bem distintos. Nós temos Estados Unidos e Grã-Bretanha com a realidade e nós temos aí a França no meio do caminho, né? Porém, nós temos Rússia e China já com um pensamento totalmente diferente dos demais. Isso de forma política. Econômica, todos ali estão mais ou menos no mesmo rumo, né? Então, a ONU, pessoal, ela é responsável por reger e ter essas responsabilidades, pensando aí na população mundial, ok? Qualquer dúvida, vá lá na rede social, me procure e faça a sua pergunta. Podemos depois discutir. E quando a gente retornar às aulas, muita atenção para a gente voltar e fazer uma revisãozinha. Ok, pessoal? É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.